Bom, agora nós vamos fazer da página 48 até a página 53 do livro integrado, volume 2. Vai falar sobre um texto jornalístico. Ó, pode colocar a data aí de hoje, dia 28 de julho. Então, agora vocês vão fazer a leitura desse texto aqui. Cada um vai fazer o seu individualmente. Faz a leitura silenciosa desse texto. E o texto, esse texto jornalístico, ele é um texto que vai dar dicas para se ter um canal no YouTube, tá? Então, cada um vai ler para a gente fazer as questões seguintes. O pessoal de casa para o vídeo, né? Lê o texto e depois nós vamos fazer as atividades. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer as atividades da página 49. Vamos lá? De acordo com o texto que vocês acabaram de ler, responda oralmente. Depois registre as respostas. Qual que é a finalidade desse texto? Para que serve esse texto que vocês acabaram de ler? Para orientar a pessoa sobre dicas para criar um canal de vídeo no YouTube. Correto. Para que público está se destinando? Infanto-juvenil. Quem que fez esse texto? Quem que produziu esse texto? Joana Cataldo, né? Isso, tá aqui embaixo, ó, escrito aqui embaixo. Esse texto foi veiculado na mídia impressa ou foi no digital? Impressa. Se tivesse sido no digital, ia estar aparecendo outra busca aqui, né? Aquela busca do site que a gente faz, sabe? Quando a gente... Isso, teria que estar essa informação aqui. Seguinte, leia o título e sublinhe a palavra dicas. Então, aqui nós temos, então, o título aqui do texto. Vocês vão circular a palavrinha dicas. As palavras a seguir são sinônimas de dica, ou seja, tem o mesmo significado, né? Só que nós vamos ver qual é a considerada mais adequada para substituir. Então, como poderia ser? 8 indicações para fazer um canal de vídeo, 8 orientações para fazer um canal, 8 pistas ou 8 conselhos? Qual que dá mais certo? 8 orientações, correto. Então, agora aqui na B, vocês vão escrever novamente o título do texto, só que mudando dicas por orientações. Pode fazer aí na B. 4. Copie as 8 dicas e observe que elas aparecem em negrito. Então, aqui no nosso texto, nós temos as dicas do 1 até o 8. E todas as dicas estão em negrito, ó. Então, nós vamos copiar aí nessa atividade, enumerando e colocando lá. Número 1, faça um plano de como será o canal. 2, vão escrevendo aí, ó. Uma embaixo da outra. Até a 8ª aí. Depois de ter feito isso, tá pedindo uma outra questão ali, ó. Localize e circule nessas dicas que vocês acabaram de escrever, né? As palavras que indicam uma ação. Por exemplo, lá na 1, o que vocês vão circular na 1? Vocês escreveram aqui. Na primeira dica, qual que é a palavrinha que vocês vão circular? Faça. Na 2. Escolha. Na 3. Faça. Na 4. Organize-se. Na 5. Aposte. Na 6. Edite. Na 7. Entre. Não entre. 8. Divirta-se. Todas essas palavrinhas pode colocar em marca-texto, né? Se vocês quiserem, tá? E são palavras que indicam uma ação, uma coisa que eles fizeram. Tudo certo. Vamos para 50. Na página 50, nós temos a atividade 5, que nós vamos ter que recortar essas figuras aqui e relacionar o que está sendo pedido aqui, ó. Por exemplo, a palavrinha ideia. Qual que é aqui o desenho que vai se referir à ideia? Uma lâmpada. Sono. O Z, né? Esse Z aqui é o sono, pode colar lá. Diversão. É a criança pulando. Isso, a criança pulando. Controle.
O controle do videogame. Lembrete. É uma caneta de papel. Isso, esse aqui, né? Calendário. É o O próprio calendário de janeiro. Gravação. É um Microfone. Certinho. Corta e cola aqui. Aqui nós temos uma dica. O vlog pode falar de assuntos específicos como games, moda e cinema, ou abordar assuntos variados sem um tema fixo. Então, aqui na letra A, você vai colocar um assunto que você gostaria de falar se você tivesse um vlog, né? Se é um assunto específico, se é variado, tá bom? Pessoal aqui. Na B. Nessa dica aqui, tiveram alguns assuntos específicos. Quais foram eles? Quais foram citados aí? Games, moda e cinema, certinho. Então, na B é isso aí, games, moda e cinema. E na C tá perguntando que games é o mesmo que? Jogos, correto. Agora a 7. A sétima, a gente tem um outro trecho, a segunda dica. O ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Nada de gravar num lugar muito escuro ou muito claro, né? Então, vocês têm que circular a expressão além disso, tá? Vai lá no trechinho e circula o além disso. Bom, agora nós vamos escrever novamente esse trecho que está sublinhado e nós vamos ter que recuperar as palavras, né? O sentido que está sendo substituído por além disso. Então, nessa frase que ele fala aí, ele fala assim, ó, o ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Então, esse além disso está se referindo a quem? Ao barulho e às filmagens. Porque ele está falando assim, ó, além disso, se eu falasse só essa frase, ó, além disso, tome cuidado com a luminosidade, vocês iam saber de quem que eu estou falando? Não. Então, quem que é além disso o quê? Além do quê? Da luminosidade, né, que a gente já está escrito aí, mas o que a gente tem que tomar cuidado? Com o barulho, né, o ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Exatamente. Então, vocês vão escrever novamente essa frase, ó. Então, vocês vão escrever aqui, ó. O ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho, tomando cuidado com a luminosidade. Correto? Então, esse além disso está se referindo às filmagens e ao barulho. Correto? Beleza. Então, agora vamos para 51. Temos um outro trecho. Anote todas as ideias que tiverem em uma folha de papel. Assim não correrá o risco de esquecê-las depois. Então, essa palavra sublinhada, assim, está sublinhada, ela vai expressar uma ideia do quê? De adição ou de uma conclusão. Qual? Conclusão. Está concluindo, né? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar esse trecho e tem uma palavrinha que está destacada. Qual é ela? Nesse trecho aí que está destacada, não sublinhada. Qual que está destacada? Está em negrito. Qual? Las. Esse las está falando de quem? Das ideias. Então, vocês vão tirar o las e colocar a palavrinha que de quem ela está falando. Então, olha só. Anote todas as ideias que tiverem em uma folha de papel. Assim, não correrá o risco de esquecer as ideias depois. Exatamente. Então, esse las está substituindo a palavrinha as ideias, para não ficar repetitivo. Para não ficar duas palavras na mesma frase, a gente substitui uma por uma outra palavra que está sendo relacionada, que é, nesse caso, las. Tá? Agora nós temos outro trecho. Canais que postam vídeos com regularidade tendem a fazer mais sucesso, pois os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos.
Por isso, é legal que você determine dias da semana e horários para publicar as produções. Então, vocês vão substituir nesse trecho a palavrinha que expressa uma relação de conclusão. Qual que está concluindo aí? Por isso ou pois? Por isso. Então, vai lá no por isso e circula de vermelho. E qual que está expressando uma ideia de explicação, de uma razão? Pois. Então, circula de azul, ó. Faz assim lá no textinho, ó. Círculo pois, por isso de vermelho, pois de azul. Agora nós temos outro trecho, ó. Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances dele se destacar. Assim sendo, procure criar seu próprio conteúdo, sem fazer o que todo mundo já faz. O que seria, então, original? Uma ideia, uma coisa que ninguém tem ou teve. Uma coisa inovadora, uma coisa que ninguém inventou ainda. Por exemplo, na televisão passa lá, episódios inéditos, um episódio que nunca passou. Nunca passou. Então, seria alguma coisa inédita. Uma coisa inédita, né? Uma coisa inovadora, uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né? Inédito porque ia passar várias vezes depois. A palavra, a quem a palavra ele está se referindo nesse trecho, ó. Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances dele se destacar. O que é esse ele? Dele se destacar? Ao canal, certinho. Vamos lá. 52. Assinale a palavra ou a expressão que poderia substituir, assim sendo, sem alterar a relação de conclusão. Então, aqui tem, né? Essa frase aqui, ó. Assim sendo, procure criar seu próprio conteúdo, sem fazer o que todo mundo já faz. Eu poderia substituir por qual palavra que daria certinho? Portanto, e ou porquê? Portanto. Você poderia falar assim, né? Portanto, procure criar seu próprio canal, né? Seu próprio conteúdo. Mas eu acho que não poderia ser esse que fica presente por lista, sabe? E aí, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão escrever esse trecho novamente, tá? Só que vocês têm que fazer o quê? Substituir a expressão assim sendo por portanto. Então, vai ficar, quanto mais original for o canal, maiores serão as chances dele se destacar. Portanto, procure criar seu próprio conteúdo, sem fazer o que todo mundo já faz. É criar uma coisa que só você faz. Releia a 6ª dica e sublinhe os nomes dos programas indicados para editar vídeos. Vamos ler? Então, vamos. Vídeos. E aí? Vídeos sem edição costumam cansar os usuários. Para editar o vídeo, você pode usar programas como Movie Maker, iMovie e AVS Video Editor, entre outros. Aqui, resposta pessoal. Se você conhece algum, se você já utilizou, né? Aí você escreve embaixo se você conhece, se você não conhece, se você já usou, tá? Você já ouviu falar? Pode, coloca, já ouvi falar sobre esse. Agora nós temos a 7ª dica, ó. Algumas críticas podem ser construtivas, ou seja, podem ajudá-lo a fazer vídeos melhores. No entanto, se alguém ofendê-lo, a melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um adulto. Pais, professores e terapeutas podem auxiliá-lo a lidar com essa questão. Letra A. Sublinhe. O que é sublinhar? Passar o marca-texto. Riscar, isso. No caso que a gente usa bastante marca-texto, pode passar o marca-texto, tá? Sublinhe o trecho em que consta a recomendação feita no caso de algum usuário do canal ofender o produtor do vídeo. Qual que é o trecho que está falando isso? É o 7. Qual que é? É o 7. Que parte do trecho? A maior coisa a fazer é buscar ajuda de um adulto. Isso. Essa podem auxiliá-lo a lidar com essa questão. Isso, essa parte tá se referindo a isso mesmo, ao que tá a recomendação feita, né? Então, o que nós vamos riscar? No entanto, se alguém ofendê-lo, a melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um adulto. Até aí pode riscar. Pega o marca-texto e risca aí. Essa partezinha aí.
Então, é a segunda linha até o ponto. Essa é a dica, a recomendação feita é essa, tá? Agora, quem pode auxiliar é outra questão aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos uma palavrinha em destaque, que é a palavrinha no entanto, que tem uma ideia lá no começo, e depois tem no entanto. Essa palavrinha no entanto, ela tá dando uma ideia do quê? Adicionando uma ideia à primeira, ela tá opondo, ela tá concluindo, ela tá explicando? Opondo. Certinho. Tá opondo. Então, é oposição. A B é a de baixo, oposição. Que outras palavras eu poderia colocar aí, que nós vimos já em aulas passadas, né? Que também traz a ideia de oposição. Qual que nós já vimos nas outras aulas? Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, isso mesmo, pode colocar uma dessas daí. Coloca umas 3. Mas, contudo, entretanto. assim. Muito bem. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever na D esse mesmo trechinho aqui, inteirinho, só que você vai mudar a palavrinha no entanto por alguma dessas daqui que você acabou de escrever. Qual que você preferir, tá bom? Copia o trecho novamente e substitui aqui embaixo. Vamos para a 53. Nós temos um outro trecho aí, ó. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos e supervisionar de perto as atividades das crianças na internet, procurando sempre conversar sobre o que é ou não adequado expor em rede aberta. As crianças, por sua vez, devem ouvir os adultos, que têm mais experiência de vida e estão sempre preocupados com a proteção do menor de idade, diz a psicopedagoga Fifa Silveira. Muito bem. Letra A. Esse trecho aparece entre aspas, tem uma aspas aí, não é? Por que as aspas foram utilizadas? Tem uma parte aí do trecho que está entre aspas. Por que foi usado as aspas? Para mostrar que a fala da psicopedagoga. Isso mesmo. Psicopedagoga. É a fala dela, né? A gente vai perceber que nos textos jornalísticos, a gente não vê muito uso do travessão. Por quê? É utilizado as aspas para indicar as falas dos personagens, do entrevistador, né? Eu vi uma reportagem que estava lá falando normal, aí o repórter falou, tal pessoa falou assim, abre aspas, fala. Isso. Abre aspas, ele tá falando, porque assim, ó, abre aspas, porque vai falar, ele vai comentar a fala, né? Ele vai falar a fala da outra. E na outra também, no outro textinho que nós vimos, muitas vezes a gente vê as aspas, tanto numa pergunta, né? Que a pessoa está perguntando, e a pessoa vai respondendo, ela vai colocando entre aspas, não vai colocar travessão nesse tipo de texto. É mais comum aspas, isso. No texto, em prosa, é mais comum. Isso, exatamente. Então vamos lá. A respeito da pessoa que fez as recomendações, né? Qual que é o nome dela mesmo? Fifa Silveira. E qual que é a profissão dela? Psicopedagoga. Certinho. Agora nós vamos sublinhar aqui no trecho, novamente, o que for a recomendação dirigida aos pais. Nós vamos riscar de vermelho. E vamos riscar de azul a recomendação para as crianças. Porque a psicopedagoga, ela faz uma recomendação dirigida aos pais e outras crianças. Qual a recomendação que é dirigida aos pais? Os pais ou responsáveis devem ficar atentos e supervisionar de perto as atividades das crianças na internet, procurando sempre conversar sobre o que é ou não adequado expor em rede aberta. Isso mesmo. Então, isso daí é uma recomendação aos pais. Então, vocês vão riscar de vermelho. E qual que é das crianças? As crianças, por sua vez, devem ouvir os adultos que têm mais experiência de vida e estão sempre preocupados com a proteção do menor de idade. Correto. Então, nessa partezinha vocês riscam de azul, tá bom? E aqui, como surgiu o YouTube?
O mais famoso site de vídeos do mundo foi criado em 2005 por Chad Hurley, Steve Shin e Jawed Kari. Eles estavam em uma festa, comentando sobre a dificuldade de assistir a vídeos na internet, quando tiveram a ideia de fazer uma plataforma para facilitar o processo. O primeiro vídeo foi postado no site, tinha 18 segundos e mostrava Karen falando sobre elefantes de um zoológico. Então vamos lá. Qual que é o ano que foi criado? 2005. 2005. Quem foram os criadores? Chad Hurley, Steve Shin e... Jawed Kari. Ótimo, muito bom. E o Karen. Isso. Qual que é o trecho, né, que trata do primeiro vídeo postado? Qual que é o trecho? O primeiro vídeo postado no site tinha 18 segundos e mostrava a Karen falando sobre elefantes de um zoológico. Isso, então aqui na B vai copiar o primeiro vídeo até zoológico, certinho. Bom?